Chegamos à definição de distribuição uniforme, já entrando em alguns modelos para variáveis aleatórias contínuas. O primeiro deles, o mais simples de todos, é a distribuição uniforme. A gente já tratou um pouquinho sobre ele no comecinho aí, quando a gente falou do exemplo do relógio, né? A variável aleatória x tem uma distribuição uniforme no intervalo de alfa até beta, se sua função densidade de probabilidade for dada por essa expressão. A função ela será 1 dividido por beta menos alfa, se o seu x estiver no intervalo, tá? De alfa até beta, e 0 caso contrário, tá? A gente já fez um gráfico parecido com essa, a gente vê que ela é uma reta constante entre alfa e beta, e será nula caso contrário. Para esse caso da distribuição uniforme, é bem simplesinho mostrar você mostrar que a média vai dar alfa mais beta dividido por 2. Lembra do caso do relógio? O alfa e o beta era de 0,360, né? Aí a gente fez... A gente podia calcular a média lá, que deu 180, se você lembrar. A média poderia ser o 0 mais 360 dividido por 2. 0 mais 360 dá 360 por 2, 180. A gente poderia ter calculado simplesmente assim. Aí daria 180. E lá a gente fez através do integral. É claro que para você provar esse caso, você vai ter que integrar, tá? Vai ter que mostrar esse resultado, um excelente exercício. Eu acho que eu vou colocar na lista de exercícios, que é bem bonzinho provar essas duas relações. Média alfa mais beta dividido por 2 e variância beta menos alfa ao quadrado dividido por 12, tá certo? Então, a gente também, no exemplo do relógio, você pode depois dar uma olhada lá na aula, no comecinho, e confirmar que a gente poderia calcular a variância dessa maneira. 360 menos 0 ao quadrado dividido por 12. E aí daria 10.800 também. Tá certo? Ok. Então, essas duas relações aí é importante depois vocês tentarem provar. Aí a função de distribuição acumulada, para esse caso aí, uniforme, ela é dada por isso. Lembre-se, a função de distribuição acumulada, ela calcula a probabilidade do x ser menor ou igual que um valor x que você está calculando. Né? Ou seja, o quanto acumulou de probabilidade até aquele ponto x. Em termos de integral, isso é a integral de menos infinito até x de f de t dt. Se você fizer essa continha, você vai obter essa relação. É zero, se x for menor que alfa, não acumula nada. Será x menos alfa dividido por beta menos alfa, se morar dentro do intervalo de alfa até beta. E caso contrário, caso seja maior ou igual que beta, a função dá 1, tá, pessoal? A função dá 1 aqui, eu acabei errando aqui no slide. E corrigir aqui, ó, uma correção aqui. Como é que eu faço essa correção? Dá 1, tá? Vou riscar de branco aqui, depois eu troco por 1. Fazendo malabarismos aqui. Então, aqui dá 1. Ela acumula toda a probabilidade. Pronto. Correções feitas. Esse é o gráfico dela. Esse gráfico que está de verde, ela vem 0 até o ponto alfa, depois ela inclina com essa reta x menos alfa dividido por beta menos alfa, até o ponto beta, e depois ela acumula o valor 1. Tá bom? Aí um caso particular. Vamos fazer o caso em que alfa é menos 1 sobre 2 e beta é 1 sobre 2. Tá? Vou fazer tanto a função densidade de probabilidade como a função de distribuição acumulada. No caso da função densidade de probabilidade, f de x, como seria essa função? A função seria 0 se x for menor que alfa. Aí ela seria entre... Como é que a gente faz? 1 sobre 2, 1 dividido por alfa menos beta, né? Ela vai assumir a função 1 dividido por beta menos alfa, né? 1 dividido por beta menos alfa, né? 1 meio menos 1 meio. 1 meio mais 1 meio dá 1. Então, essa função assume o valor 1. Assume o valor 1 se o seu x estiver no seguinte intervalo. 1 sobre 2, menor ou igual que x, menor que 1 sobre 2. E para x maior ou igual que 1 sobre 2, ela vai assumir o valor zero de novo, né? Ela assume o valor zero de novo. Ela é um trecho contínuo entre alfa e beta, entre menos 1 sobre 2 e 1 sobre 2. Eu posso fazer o gráfico para vocês. Constante, na verdade, um trecho constante, e é zero fora desse intervalo alfa e beta. E alfa beta. Então é zero
se x for maior, aqui no caso é menor ou igual, desculpa, e aqui maior que 1 sobre 2. Ou seja, você poderia definir assim, ela é 1 se x estiver entre menos 1 sobre 2 e 1 sobre 2, e é 0 caso contrário, tá bom? Em termos de gráfico, isso aqui fica assim, né? Ó, deixa eu fazer um desenhozinho aqui, um esboço. Esse desenho aqui não vai ajudar muito, deixa eu fazer ele aqui no meio, depois eu coloco ele lá no canto. O desenho dá mais ou menos esse, né? Entre menos 1 sobre 2 e 1 sobre 2, ela dá um pedacinho constante aqui, né? Cujo valor é 1. Até aqui. Vou trocar a cor porque vai ficar melhor de visualizar, né? Então, daqui para cá ela é 1. E fora ela é 0. Então, ela é 0 para cá e 0 para cá. Tá certo? Deixa eu colocar ela aqui em cima que eu ainda vou escrever a função AFDA, né? A função de distribuição acumulada. Então, eu vou deixar o gráficozinho dela aqui. E a função de distribuição acumulada, o Fzão, vou botar aqui para o azul. Fzão de x será, ela vai acumular, você vai ter que integrar esse trechinho. Se você integrar a função 0 e aplicar nesse intervalo de menos infinito até menos 1 sobre 2, isso vai dar 0, né? Esse pedacinho aqui é 0, tá certo? 0. Se o seu x for menor que menos 1 sobre 2. Aí, para esse outro pedacinho, você vai ter que integrar. Como é? A gente soma o 0, que já foi antes, mas integra do 0 até o ponto x da função 1 dt. É isso. E se você fizer essa continha, dt, desculpa. dt. Você vai ter t, vai dar x essa conta, né? Se aplicar nos extremos de intervalo, isso dá x. Então, você tem a função x, se menos 1 sobre 2, se o seu x oscila aqui, né? Tem menos 1 sobre 2 e 1 sobre 2. Aqui você pode deixar esse intervalo aqui aberto do lado de cá. E no caso final, você vai fazer a integral de 0 até 1, de 1 dt, isso vai dar 1, né? 1 mais o que tinha antes, que era 0. 1 mais 0 dá 1. Então, ela acumula 1 se o x for maior ou igual que 1 sobre 2. Tá certo? Então, essa é a função de distribuição acumulada. Espero que não tenha ficado confuso isso aqui, né? A gente integra aí os 3 trechos para poder determiná-la, né? Ok.